Konnichiwa, mina! Sejam bem-vindos ao canal Poder Otaku. Eu sou o Lucas, está começando mais um vídeo do quadro Opinião Otaku aqui hoje. E hoje eu vou estar trazendo pra vocês o motivo, de eu achar o Super Saiyajin 4 a melhor transformação em Dragon Ball ever. E nenhuma consegue bater ele. Lembrando que é só minha opinião, então vamos ao vídeo depois da abertura. Bom, galera, começando aqui com alguns pequenos detalhes que eu sempre menciono nos vídeos de Dragon Ball GT, tá? Dragon Ball GT, apesar de não ser canon, ele é um anime oficial. Tudo que vai pra televisão e é exibido é oficial, tá? Foi serializado na televisão, foi autorizado pra ir pra mídia, ele é oficial. O Akira participou em várias coisas de Dragon Ball GT, inclusive ele fez o design de todos os personagens de Dragon Ball GT. O bigodinho do Vegeta no GT foi ideia do Akira, tá? Antes que você pense que não, foi sim. E ponto final, não tem discussão nisso, é verdade, ponto final. Então o anime é oficial, apesar de não ser canon, não fazer parte da história. E quando uma coisa se torna oficial, não tem como ela deixar de ser oficial. Só isso que eu sempre falo mesmo de Dragon Ball GT, né? Quando eu vou falar alguma coisa a respeito de Dragon Ball GT. E outra coisa que eu queria estar dizendo aqui é que eu não sou fanboy de Dragon Ball GT e nem de Dragon Ball Super, muito menos hater. Ou seja, eu não vou falar mal de nenhuma franquia aqui. Mas logicamente eu vou comparar os parâmetros de transformação e porque eu acho o Super Saiyajin 4 melhor, né? Se você ainda acha que eu sou fanboy, tem um vídeo aqui que eu vou estar deixando no card, que é a comparação entre Dragon Ball GT e Dragon Ball Super, né? Qual franquia é melhor de uma análise técnica. Então se você ver o vídeo, você vai perceber que Dragon Ball Super ganhou do GT. Apesar de eu gostar um pouquinho mais do GT, o Dragon Ball Super é melhor e está sendo mais bem trabalhado do que o GT. Então a teoria é isso, mas agora eu vou estar dizendo por que o Super Saiyajin 4 é a melhor transformação de todas, cara. Na moral, não tem nenhuma transformação melhor, na minha opinião, do que o Super Saiyajin 4. Eu vejo muita gente usando o argumento: todas as transformações de Dragon Ball Z são simples. Tipo, o Super Saiyajin 1 só foi o cabelo loiro, o 2 só mudou um pouquinho, apareceu os raios. Daí o 3. Tá, qual a justificativa que você usa pro 3? Super Saiyajin 3 é transformação simples, né? O cabelo lá no pé, a sobrancelha do cara torra, some com o Ki. É muito simples a transformação. Eu vejo também muita gente usando esse argumento com o Goku Super Saiyajin 4, né? Tipo, ele se transforma, a roupa dele muda. E depois, quando ele volta ao normal, a roupa dele tá lá de novo. É a mesma coisa que a sobrancelha do Super Saiyajin 3, cara. A sobrancelha dele queima e depois nasce do nada, quando ele volta ao normal. Faz sentido, né? Então, são coisinhas que as pessoas usam como argumento que é simplesmente ridículo. Então eu queria estar dizendo que o Super Saiyajin 4 é a minha transformação favorita. Por quê? Porque ele muda muito do Goku, entendeu? Essa é a graça de uma transformação. Além de mudar muito, ela dá aquele ar de ameaçador pro Goku. Aí você pode falar assim: Lucas, mas não tem cabimento gostar mais do Super Saiyajin 4, a única transformação de toda a série de Dragon Ball que não foi criada pelo Akira. Tá legal, você está certo, o Super Saiyajin 4 não foi criado pelo Akira, ele foi criado por Katsuyoshi Nakatsuru. Foi mal, esses nomes japoneses são super complicados. Aí você fala assim: então, é um qualquer da Toei que tava trabalhando lá, que fez o design do Super Saiyajin 4, que não sei o que. Observação, ele não é um qualquer, ele trabalhou com Akira desde o Dragon Ball Clássico, tá? No Dragon Ball Clássico ele já estava trabalhando com Akira, no Dragon Ball Z ele trabalhou com Akira para desenvolvimento de design, criação de personagem, etc. E no GT ele fez o design do Super Saiyajin 4, que foi aprovado por Akira Toriyama mais uma vez, e o Akira também repassou o desenho do Super Saiyajin 4, tá? Então o Akira também fez o desenho do Super Saiyajin 4, como você pode estar vendo aí na tela, assinatura do Akira, ou seja, não tem cabimento o Akira assinar algo que não é oficial, é sim oficial. E ele concordou. Então era só isso que eu queria estar falando um pouquinho, né, sobre ser oficial ou não ser. E o aspecto dele, como eu falei aqui, essa é a graça da transformação, mudar e deixar com um aspecto ameaçador. No GT eles tinham o costume de dizer que o Super Saiyajin 4 é a forma suprema. E o que tem de enredo, né, nessa transformação e tudo que eu gosto tanto dela? Bom, como eu já falei, o design, né, aquele design ameaçador, aparência e tudo, muda bastante, sem perder a essência do personagem. Você continua percebendo que é o Goku ali, apesar da aparência dele ter mudado bastante. E também, galera, quando o Super Saiyajin 4 nasceu, né, ele tinha todo um enredo, toda uma história em volta dele. Tipo, a pessoa ela tinha que ter a cauda pra ser a forma primal do Super Saiyajin, né? Tinha que se transformar no Ozaru dourado, ou seja, tinha que se transformar em um Ozaru já com o poder do Super Saiyajin alcançado, pra daí, enfim, manter controle e basicamente multiplicar esse poder do Ozaru dourado, né?
Daí ele se transforma no Super Saiyajin 4, que pra mim é muito fenomenal. Outra coisa muito interessante é que o Super Saiyajin 4 ele consome pouquíssimo Ki. Ou seja, no Dragon Ball GT mesmo foi visto que o 4, apesar de ser muito mais poderoso que o 3, ele consome bem menos Ki do que o Super Saiyajin 3. Tipo, o Goku poderia ficar horas na forma de Super Saiyajin 4 sem precisar voltar ao normal. Então é muito interessante tudo isso no Super Saiyajin 4 e, como eu falei, eles dizem que é a forma suprema. Aí tá, vamos comparar um pouquinho com as transformações de Dragon Ball Super. O Super Saiyajin Blue é simplesmente um recolor, cara, você vai ter que admitir isso. O Super Saiyajin Blue ele é simplesmente um recolor do Super Saiyajin 1, não mudou nada, absolutamente nada. Aí como eu falei, você pode usar aquele argumento das transformações simples, mas o Super Saiyajin 3 não é simples, ele não é simples de jeito nenhum. Não tem como aquilo ser simples. O Super Saiyajin 3 é muito complexo. Ele é muito bem trabalhado. Eu acho uma transformação uma das melhores também porque tem bastante mudança no personagem. E sem perder aquela essência, né? Você ainda percebe que é o Goku ali. E no Super eles pegaram o Blue e eles só alteraram a cor. Eu respeito totalmente quem gosta do Blue. Eu também gosto do Blue, mas eu só gostei do Blue por causa da cor. Unicamente por causa disso, porque o azul é minha cor favorita. Senão eu não teria gostado do Blue. Se fosse qualquer outra coisa, laranja, se fosse roxo, se fosse vermelho, eu não ia ter gostado, porque ia ser simplesmente um recolo do Super Saiyajin 1. Então eu só gostei um pouquinho por causa disso. E quando é válido usar Recolor, né? Eu acho que é muito válido usar Recolor, como é no caso do Black. Porque aí, por exemplo, você tem uma versão maligna do personagem, tá? A aura dele é maligna e pode mudar de cor. Aí eu acho que fica muito interessante, entendeu? Você usar um Recolor. Tipo, Super Saiyajin Rose eu não achei que ele ficou tão ruim assim. Só mudando a cor. Porque, logicamente, é um inimigo. A cor dele tem que ser diferente, tem que ser um pouco mais maligna, né? Ele é uma versão das trevas do Goku, que foi possuída por um Kaioshin. Então eu acho muito útil usar Recolor nesse caso. Mas usar Recolor para um personagem principal que já usou uma transformação só mudando a cor, eu realmente acho meio sem lógica. Aí você fala assim, então você acha que Dragon Ball Super não tem transformação boa, você é hater, que não sei o que. Tá legal, vamos à transformação que eu considero uma das melhores de todas e que ela apareceu em Dragon Ball Super. Super Saiyajin Deus. Tá, aí você vai falar assim, mas é a mesma coisa, são Recolor do Goku na forma base. Negativo, o Super Saiyajin Deus não é o Recolor do Goku na forma base. E ele tem todo um backstory, como eu falei aqui. O Super Saiyajin 4 também tem um backstory, tem uma lenda, tem um esquema de poder diferente. Então o Super Saiyajin Deus ele também trouxe isso, porque os personagens precisavam fazer o ritual para ele poder alcançar o nível do Super Saiyajin Deus. Já teve toda aquela lenda, né, do Super Saiyajin Deus, que o Shenlong contou pra eles também, que eles pediram lá para as esferas. E o Super Saiyajin Deus ele muda totalmente o físico do Goku, ou seja, o Goku fica um pouco mais magro quando ele se transforma em Super Saiyajin Deus. O Ki dele começa a subir como fogo, isso é um aspecto que é muito bom a gente frisar aqui. O cabelo dele e os olhos mudam de cor, se você for perceber também o olho ele fica com a pupila pequenininha, né? Tudo em vermelho, tudo naquela cor mesmo do Super Saiyajin God. Então é uma transformação que muda muito o aspecto do Goku, ela tem um backstory bom. E não é nada que a gente tinha visto antes. Por quê? Porque o cabelo dele permanece do mesmo jeito que é na forma base. Ou seja, é uma novidade, é uma transformação nova, com novos aspectos. Agora, como eu falei aqui, o Blue ele só usou um Recolor, cara, do Super Saiyajin 1. Então ficou meio chato pra mim, na minha opinião, né? Claro, você pode discordar 100%, eu respeito totalmente se você gosta do Super Saiyajin Blue, como eu falei aqui. O que não pode é a pessoa passar a ser fanboy, hater e começar a xingar. A partir do momento que você xinga, você é um fanboy, você é uma criancinha que se deixa dominar pelo ódio. Então é isso que eu queria estar trazendo. E não ofendendo as crianças também, tá? Porque eu sei que tem crianças de 10 anos e 12 anos que entendem perfeitamente esse lance de opinião e conseguem respeitar. Eu tô dizendo criancinha na personalidade, tá? Da pessoa não ser madura. Então era isso que eu queria estar trazendo. O Super Saiyajin 4 é a melhor transformação na minha opinião por causa disso. A mudança drástica, a aparência ameaçadora do Goku, os critérios. Os critérios para transformação, né, para poder ele se transformar em Super Saiyajin 4, a consistência do poder, né, dele poder permanecer mais tempo nessa forma do que na forma base. E é isso, cara. Eu sei que esse design não foi feito pelo Akira, foi a única transformação da série que não foi bolada pelo Akira, mas infelizmente essa é a minha transformação favorita, porque as outras eu acho simples demais. É isso, cara, essa é a graça da transformação, mudar. E como eu disse aqui, mais uma vez, né, pra defender por fim aí minha opinião sobre o Super Saiyajin Blue, você mudar, usar o simples é uma coisa, você usar a mesma coisa só mudando a cor é outra, tá? Só pra frisar isso aqui. Porque eu sei que vai ter gente reclamando, o Super Saiyajin Blue é legal, que não sei o que lá. Tá, cara, é opinião, é simplesmente opinião.
O mundo inteiro tem opinião diferente. A gente tem que respeitar a opinião do próximo, independente do que ele pense ou deixe de pensar, cara. Não tem lógica, então, você criticar uma pessoa por causa da opinião só porque a sua é diferente. Você não é Deus, o mundo não gira em torno de você. Agora o negócio é a gente respeitar, galera. Só isso, respeito. Porque se um respeitar o outro, o mundo anda. Agora se não respeitar, continuar xingando, é aquilo que eu falei. Imaturidade, fanboy, hater. O mundo tá infestado disso hoje em dia. Acho que é por isso que o mundo tá essa merda. Enfim, galera. Super Saiyajin 4, transformação favorita. Explicado por quê, defendido com sucesso. Bom, e por fim, né, eu só queria dizer aqui que eu defendi o Super Saiyajin 4 sem ofender em nenhum momento a franquia de Dragon Ball Super, sem falar mal em nenhum momento do Super Saiyajin Blue ou do Super Saiyajin Deus. Inclusive, eu falei, elogiei muito o Super Saiyajin Deus aqui. Agora, é aquilo, cara. Em momento nenhum eu chamei a transformação de Super Saiyajin Blue de ridícula, ou de transformação lixo, ou de merda. Porque isso seria se eu fosse fanboy ou hater. Mas eu não sou fanboy nem hater. Eu consigo criticar a transformação de uma maneira plena. Ao contrário de muita gente que chega aí e fala Dragon Ball GT é um lixo, Dragon Ball GT é uma merda. Lamento te dizer, meu amigo, mas você é um fanboy e um hater. Não vai fazer diferença nenhuma a sua opinião. Então é isso, cara. Eu tô defendendo as duas franquias aqui com pleno acordo. Eu mencionei inclusive uma transformação que eu acho muito incrível em Dragon Ball Super. E sem ameaçar, sem falar mal, sem xingar nenhuma das duas franquias. Por quê? Porque eu não sou fanboy nem hater. Eu não perco tempo com esse tipo de coisa, galera. Muito obrigado por assistir, muito obrigado mesmo. E sayonara, vejo vocês no próximo vídeo, até lá.